Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar, saí vencedor. Lutei sem parar, lutaram sem parar e o Palmeiras meteu 4-0 na LDU. Falei pra vocês que ia passar, eu falei que ia passar. Acreditava muito no time, a torcida acreditava muito, apoio incondicional desde um dia antes do jogo. Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo que ajuda muito. Vou olhar pra cara desses pangaré aqui agora. É muito bom isso aqui é um dos melhores vídeos. Tudo com cara de velório, meu Deus, daqui não teve um. Pra não falar, o Tirone falou que o Palmeiras passaria. O Tirone falou o resto, não, bora lá pra mais um react, tamo junto. Final da Liberta. A mágica aconteceu. O Abel falou lá semana passada, vocês vão ter a mágica. Aconteceu. Todos falaram que não passava. O que Todos. Ah, não, o Tirone disse que passava. Explica o que aconteceu. Bom, o Palmeiras jura? veio com um plano de jogo completamente diferente do que o Abel... Assim, na verdade, não completamente diferente do que ele já tinha mostrado, mas foi uma ousadia, né? Esse aqui disse que ia ser 2-0. Um time bem parecido no segundo tempo contra o São Paulo, quando o time conseguiu a virada também, com a polêmica da arbitragem. E ontem ele fez... Já vou avisar pra vocês, tá? Ninguém vai dar mérito pro Palmeiras aqui, mas nós vamos rir da cara de velório que eles estão aqui, isso com certeza. um time e o time dominou completamente o jogo todo. O Carlos Miguel tocou uma ou duas vezes na bola e foi realmente impressionante. A desconfiança em cima da escalação dele era sobre o Alan, porque o Alan era um jogador que durante o ano ficou marcado por sair do banco muito bem, mas nas vezes que ganhava a vaga como titular, nem sempre respondia tão bem assim. Então ele, em alguns momentos, tinha a chance que o Abel dava para ele, mas ele não conseguia corresponder, e ontem foi um negócio realmente absurdo, a partida do Alan. Ele muda a escalação para uma linha de 3 e tem um time extremamente seguro. Você quer brigar comigo? Fala. É você vai fazer uma análise fria do jogo, tática? Você vai dar números estatísticos? Ah, não! Ah, Danilo Lavieri, faz favor. Você estava no estádio. Vou fazer um pouco dos dois, um pouco dos dois. Para com E aí ele faz um time extremamente seguro. Lógico, né? A LDU, a gente já sabia que era um time tecnicamente abaixo do Palmeiras, mas depois do que fez na ida, todo mundo ficou desconfiado do que poderia fazer. Eliminou o Botafogo, eliminou São Paulo. Ficou em primeiro no grupo do Flamengo. Isso. Mas era um time tecnicamente abaixo do Palmeiras. E a falta do Brian Ramírez também, claro, foi importante. Eu acho que a questão foi, e eu até falei ontem no de primeira, era como a LDU ia reagir ao primeiro gol do Palmeiras. Para mim era a questão óbvia que o Palmeiras ia fazer pelo menos um gol ontem e como eles iam reagir. E aí o time reagiu muito mal. Deu para ver que eles estavam absolutamente sentindo a pressão, grogues e tal. Então foi um plano perfeito do Abel. É verdade que, corrigindo um acidente, um erro, uma tragédia que foi o primeiro jogo do Palmeiras foi... Talvez a gente tenha visto o pior jogo também, do ano e o melhor jogo do ano na mesma eliminatória. Porque o Palmeiras, na ida, foi uma tragédia, do começo ao fim. Do plano de jogo, da escalação e de tudo que aconteceu. E o jogo na volta foi perfeito do começo ao fim. O Carlos Miguel, como eu disse, não tocou na bola. Todas as escolhas foram boas. O Palmeiras tinha Kelvin e Giai alternando e não conseguia jogar bem, então ele falou, então, já que o Kelvin e o Giai não estão jogando bem, eu vou fazer uma linha de 3 e pôr o Alan de ponta direita. De ala direita. E o Maurício também, o Maurício. E aí na esquerda o Piquerez jogou super bem. Enfim, foi um time extremamente seguro. E aí, para falar o que o Juca pediu sobre o ambiente, ontem foi realmente assim, o Abel por muito tempo reclamou, inclusive ontem na coletiva falou sobre a torcida e tal, né, que ele ainda está magoado. O ambiente criado no Allianz Parque ontem foi realmente algo impressionante, de uma fé, e que... O Palmeiras tem feito algumas coisas que a gente já, né, eu lembro do Arnaldo falando, não, tá todo mundo acreditando, porque é o Palmeiras tem feito coisas que faz todo mundo acreditar, e o Palmeiras está normalizando algumas coisas meio absurdas, algumas viradas absurdas, é o time que mais virou jogo na Série A, é o time agora que tem todos os recordes de jogos, de gols, de vitórias, em tudo na Libertadores, time brasileiro, né?
Então, realmente é uma época de ouro e o mais impressionante é que o Palmeiras trocou praticamente todo o time. Dos campeões de Libertadores tinha o Everton tá machucado, o Veiga tá no banco, tinha Gomes e Piquerez. Então, assim, é realmente muito impressionante o que o Palmeiras tem feito. E ontem o ambiente, Juca, foi realmente um ambiente memorável, porque o Palmeiras correspondeu. De novo, é verdade, foi vindo de uma tragédia. O primeiro jogo do Palmeiras foi uma tragédia. E para falar um pouco da enquete do Âncora, eu acho que, olhando o jogo, o Flamengo foi muito mais seguro. Esquece o Flamengo, irmão. Tô falando do Palmeiras. Trabalhou. Esquece o Flamengo. Especialmente depois Mas não é Flamengo, da expulsão do Plata. Mas, pelo roteiro, eu acho que não tem comparação. Ô, Mauro César, olha a como cara você desses dois. enxerga essa classificação? Por que o Palmeiras conseguiu aquilo que parecia impossível? Puto da vida. Puto. Porque o Palmeiras tem todas aquelas qualidades que são repetidas várias vezes. É um time determinado, tem muito mais jogadores que a LDU, jogadores melhores, técnico melhor, jogou em casa, tem o piso de plástico a seu favor também, claro. Se um tem altitude, o outro tem o piso artificial. Também é um ponto favorável para uma das equipes. Talvez não seja tão não influencie tanto quanto os 2.850 metros de equipe, mas é um diferencial. Chupa! É um ponto favorável para quem joga em casa e está acostumado a jogar que a cana é doce! Tipo de piso. Mas também a gente não pode esquecer que foi o Palmeiras que tomou de 3-0. Essa situação surgiu, cara a necessidade patético. de uma vitória como essa de ontem, a atuação de ontem, ela é fruto de uma atuação ruim do Palmeiras uma semana antes. Por isso que eu acho que são dois times, nesse momento, muito instáveis. A gente tem que olhar os últimos jogos, não só os jogos da Copa Libertadores. Os jogos que vem disputando oscilam muito entre atuações muito boas e outras muito aquém. Né? E por isso que eu acho que até lá muita coisa vai acontecer e o próprio Campeonato Brasileiro pode ter uma influência no estado de ânimo de uma equipe ou de outra. E mesmo assim, vai ser um jogo totalmente descolado dos demais. A mobilização para essa partida ela não tem vínculo com e tá com medo, viu? Se chegarmos lá e um deles estiver alguns pontos, bons pontos à frente do outro, na briga pelo título da Série A, isso pode não influenciar nada no jogo final. É um jogo totalmente descolado de tudo, é um jogo que tem vida própria. E acho que essas semifinais, contra os dois últimos campeões da Sul-Americana, né? O LDU ganhou em 23, o Racing ganhou em 24, também mostra como a gente tem que sempre respeitar muito a Libertadores, porque os dois times ricos tiveram que capinar sentado, como diria o Apolinho, para conseguir passar. Os dois. O Flamengo, tudo bem, fruto de uma expulsão inexplicável, né? Que aqui na Argentina nem falam sobre isso. É impressionante assim, a crise da imprensa esportiva em grande parte. Né? Se analisa um jogo como se a expulsão fosse normal. Né? É incrível. Começando pelo senhor, né? Que não dá o braço a torcer nunca pro Palmeiras. Né? Só se fala que não deu mais isso, você fala de outras coisas, piso de plástico, né? Igual o senhor. Enfim. Tá cara de pau, né? Os dois tiveram dificuldade. O Flamengo teve que fazer um esforço muito grande para passar. No Rio, sofreu para fazer o gol. O gol foi um gol que a bola bateu no adversário, senão terminava 0-0. Bateu no Marco Rojo, né? Por isso que entrou. E o Palmeiras conseguiu perder de 3-0 no primeiro tempo para essa mesma equipe que ele amassou o torcedor ontem. Então, times tão inconstantes... Altitude, meu querido, altitude. Permite pensar qualquer coisa. Eu acho que o jogo vai ter vida própria, vai ser um jogo completamente desgarrado de tudo que vai estar acontecendo, porque... uma final que vale um título que vai colocar um brasileiro numa condição inédita, né, de 4 vezes campeão, né, e vai igualar, né, vai igualar, vai superar. Eu já perdi agora, não lembro os argentinos em número de títulos, acho que iguala. Vai superar, eu acho. Vai passar. Vai empatar, não. Supera em um. Supera em um, já está empatado. Vai ser campeão, vai superar. Já está superado, né, e eu acho que aí entra até nesse contexto, entra uma outra questão, né. Os títulos da Argentina, muitos são de uma época muito diferente da Libertadores. Mas muito diferente. Não só pelos desinteresses dos brasileiros, que era um problema dos times aqui do país, mas também pelo que acontecia. Né? Os títulos do Independente do Grondona, os títulos do Estudiantes lá do Zubeldia, que não é o Zubeldia do Fluminense. Era uma outra Libertadores, muito selvagem, muito diferente, em que você não vencia na bola, você vencia também na porrada, na intimidação, na agressão. E na bolinha, então, né? E na bolinha, também. Né, Mauro? Da bolinha, valia tudo. Era uma competição muito diferente do que ela é hoje. E os títulos brasileiros, você pode encontrar um ou outro questionável, talvez, aí pesquisando, mas, em geral, eles são conquistados na bola, não na bolinha.
O nosso Rubens, nosso produtor aqui, ressalta que empataremos. O Brasil vai empatar. Pois é, eu com a tenho essa Argentina sensação também. e não superar. Isso empata, né? O Arnaldo não tá bem. Não está empatado, Arnaldo. Nós temos um a menos. Bom, vamos Se pesquisar o Arnaldo aqui, falou, vamos eu tô Se o contra Rubão ele. disse... É. Porque o Rubão é o homem das estatísticas e do tênis. Isso. Arnaldo Ribeiro, se o Abel errou bastante lá em Quito e foi bastante criticado pelas escolhas e tudo mais, ontem, rapaz, acertou tudo. Acertou mesmo. Eu acho que o Danilo foi preciso quando ele analisou que o pior Palmeiras pós-Copa do Mundo de Clubes esteve em Quito e o melhor esteve no Allianz, muito por conta das estratégias do treinador. Quando o Mauro fala da irregularidade ou da oscilação dos dois times, qualquer outro torcedor gostaria de ter essa oscilação, essa irregularidade. Na verdade, é uma partida ou outra, né, Tironi? Não dá para um time ser perfeito, nem o Flamengo, nem o Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras foi desastroso em Quito, o Flamengo foi desastroso em Fortaleza. E só. O Flamengo não foi desastroso na eliminatória da Libertadores, ele foi bem. E o Palmeiras teve um lapso que quase custa a competição, que era quase perfeita até então, né? Que ele fazia. Mas ontem eu acho que... Aí que tá. O Abel é um cara complexo de ser decifrado. Algumas situações dele esse ano... Olha. Para nós que estamos debatendo no posse de bola, eram como a questão da dupla de ataque, como a questão do Alan. Ele demora o tempo dele, e é um tempo dele, ele é o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, a adotar tais soluções. E a estratégia do primeiro jogo em Quito foi tão absurda, porque ela lembrou praticamente idêntico o time que jogou o primeiro tempo contra o São Paulo, no jogo que o Danilo lembrou aqui. Com o Veiga de ponta, com meio de campo exposto, e aquele jogo virou 2-0 para o São Paulo e podia ter virado mais. E ele fez isso de novo em Quito. Eu falei, mas onde está com a cabeça? E curiosamente, na segunda partida foi parecido, o Danilo lembrou bem também, com o segundo tempo, a formação do segundo tempo do jogo do Morumbi, com o Alan e o Sousa, né? E aí o Palmeiras foi bem do começo ao fim, né? Foi assim, como o Juca também disse, a goleada foi sendo construída, não foi a forceps, né? Embora o segundo gol, eu adoro o gol no acréscimo do primeiro tempo. Pra mim tem poder, É verdade, é verdade. Peso 10, né? O segundo gol, acho que ele é muito desequilibrante pro confronto, né? O gol do Bruno Fux. Desculpa te interromper, Arnaldo, mas é que assim que o Fux fez o gol, o estádio ficou por 15 minutos durante o intervalo todo gritando. Claro. Isso é verdade. Foi realmente espetacular. Lembrava, né, Danilo, aqueles intervalos das viradas, né? Teve intervalo do Fluminense contra o Santos, do Santos contra o Fluminense, do Giovani, em que o time não sai do campo, fica lá durante o intervalo. Enfim, eu acho que é um contexto todo, e o gol do Fux, eu acho que propiciou isso. E ainda teve a cereja do bolo, e aí muito também por conta do técnico, as substituições foram ótimas, porque a LDU não voltou mal pro segundo tempo, não. Voltou melhor. As substituições do Veiga e do Felipe Anderson foram cirúrgicas no momento correto. E aí quis o destino que o Veiga ainda decidisse o jogo de forma magistral, né? Aí que tá, eu tô quase aqui me emocionando, porque esse time do Palmeiras... Esse time do Palmeiras, de todas as versões do Abel, é aquele time do consumo externo, não é só para a comunidade, é um time que joga demais. Bom, galera, o Arnaldo Ribeiro começou a elogiar, vamos parar por aqui, porque pode dar zica muito grande. Você lembra o que o Capelanes falou sobre o Palmeiras? Ah, você vai ver agora, vamos ver juntos isso daqui. Se curtir a página, segue aqui, tem muito humor, análise e opinião. Até mesmo os grandes treinadores têm noites de pardal. E ontem o Abel Ferreira teve uma noite de professor pardal. Falou isso semana passada. Podem criticar o Abel porque ele é maravilhoso, porque Pode. ele é incrível, que ele tem história e tal. E outra coisa, parem de romantizar a derrota. Que agora vai ter videozinho em rede social, viralizando até a quinta-feira. Olha só, vamos virar, vamos pra cima, vamos virar. Isso. Me lembrou muito Exatamente. aquele discurso do Marcão. O cara vai querer correr, mostrar que é time de gente, a vaca deitou. E é mais fácil um burro voar
do que o Palmeiras classificar. Quero ver você na sexta-feira aqui. Eu quero ver você na sexta-feira aqui. Atenção, que Amanhã eu quero ver também. É mais fácil um burro voar do que o Palmeiras classificar. Eu quero Então a ver minha sugestão sexta-feira. foque no Campeonato Brasileiro, que o treinador de vocês... Peraí, gente. Vamos parar aqui. Eu tô olhando ali no céu, tô vendo um burro voando. Duvidou do Palmeiras? Se ferrou. O Palmeiras atropelou, jogou muita bola. Aí vocês viram a cara aí do Maurinho. E, na verdade, estão todos muito putos que o Palmeiras fez história. Nunca um time virou um confronto numa semifinal de Libertadores depois de tomar 3-0. E o Palmeiras venceu. Estamos na final e vamos lutar até o fim por esse tetracampeonato da Libertadores. Tamo junto, grande abraço, galera. Comemore, curta e mande esse vídeo aí para aquele seu brother palmeirense, bote naquele seu grupo e hype o vídeo aí. Grande abraço, tamo junto, ótimo dia. Cê é louco, é nóis!